Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos este jornal com uma nota informativa. Os 2.500 pescadores de sardinha vão continuar em terra e sem ajudas do governo até março, e daí até maio haverá cota limitada que se esgotará em 5 dias de mar para cada um dos 130 barcos. A partir de maio há mais limites. No norte existe-se a divisão de cota pelas organizações de pesca. A mortalidade em Portugal atingiu um pico esta semana. No ano passado, apenas um dia teve mais de 400 pessoas a falecer. Em 2015, todos os dias contabilizados pelo Sistema de Vigilância da Mortalidade ultrapassaram essa barreira. O dia com mais mortos registados pelas autoridades de saúde foi no domingo, 464. Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde confirma que a atividade gripal já é alta e ocorreu um aumento da mortalidade acima do esperado pelos especialistas face aos registros do ano passado. Na semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro, no entanto, não são avançados números concretos e a DGS sublinha que este aumento ocorre habitualmente na época de inverno e pode estar associado às baixas temperaturas, à descompensação de doenças crónicas e a infecções respiratórias causadas por diferentes micro-organismos, nomeadamente a gripe. O Fundo de Emergência Social do Porto recebeu mais de 600 candidaturas. A autarquia prevê-se em reforçar os 500 mil euros previstos este ano para famílias carenciadas. Por agora está garantida a admissão e homologação de 40 candidaturas, pelo que já este mês outras tantas famílias com dificuldades económicas e em situação de emergência habitacional grave vão receber da autarquia do Porto um apoio no valor global de quase 84 mil euros, cuja média mensal é de 174,67 euros. Fonte camarária explica tratar-se de dados provisórios devido à expectativa de, nos próximos dias, despachar as 47 candidaturas já admitidas e a aguardar a homologação. Se todas elas forem aceites, o valor em causa a atribuir já em janeiro é de cerca de 170 mil euros. A mesma fonte esclarece que no total foram até ao momento encaminhadas para homologação 98 candidaturas, das quais 11 foram excluídas por não cumprirem os requisitos ou não apresentarem os documentos necessários. Num documento enviado à Lusa, em que é feito o ponto de situação do Fundo de Emergência Social, explica-se que foram encaminhadas para parecer e homologação 98 candidaturas, das quais 40 foram admitidas e homologadas, 47 admitidas e a aguardar homologação e 11 excluídas. Quanto às restantes 540 candidaturas apresentadas por famílias, assegura a autarquia que a Domus Social prevê analisá-las até ao fim do mês. Ao ritmo a que se está a trabalhar, é a previsão. A Câmara do Porto abriu o período de candidaturas ao Porto Solidário a 26 de novembro. O prazo para as candidaturas individuais, com um orçamento de 500 mil euros, terminava às 24 horas de dia 8 de dezembro. O orçamento atribuído ao fundo para 2015 foi de 1 milhão de euros, já que a proposta aprovada pela autarquia destinava 350 mil euros a instituições particulares de solidariedade social e outras instituições sem fins lucrativos e 150 mil euros para o apoio à inclusão de cidadãos com deficiência. No que toca às instituições, os dados fornecidos apontam para 18 beneficiárias com atribuição do valor global de cerca de 310 mil euros. A que recebeu a maior fatia do orçamento foi a Associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde, com 35 mil euros. O site de viagens YouCity Guides elegeu os destinos turísticos mais bonitos do mundo e Portugal está entre eles. Na lista elaborada estão países como Itália ou Espanha, destacados pela sua extraordinária beleza natural e pela diversidade das suas paisagens. Portugal surge em sexto, logo a seguir à Grécia. De entre as maravilhas portuguesas, o site YouCity Guides destaca principalmente a beleza das paisagens naturais, fazendo referência às ilhas dos Açores e Madeira, às paisagens serenas do Alentejo e à fantasia mágica que é Sintra. Uma referência às duas grandes cidades portuguesas também não podia faltar.
Apesar de considerar que os centros históricos do Porto e Lisboa foram muito negligenciados, o U-City Guide se referiu a Costa Ribeirinha como uma das grandes atrações das duas cidades. Para o 9º e 10º lugar, o site elegeu a África do Sul e a Alemanha. Para o país sul-africano, o site destacou a cidade do Cabo e o Parque Nacional de Kruger. No que diz respeito à Alemanha, o site fez referência às joias arquitetónicas do país, como os castelos bávaros. E ficamos agora com o nosso comentário desportivo, como já é habitual à sexta-feira. Comigo tenho Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Olá, Obrigado boa tarde. desde já pela tua presença. Começamos precisamente por falar do derby madeirense para a Taça da Liga. Foi um derby muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver o jogo e foi, antes de mais nada, uma prova de que no desporto português, e mais em concreto o futebol, não se cinge apenas aos espetáculos dos três grandes. Um derby madeirense cheio de gente, um espetáculo muito bem jogado, emotivo e que só se decidiu nos penaltis a favor do Nacional da Madeira. Eu penso que agora será uma forma também das equipas da Madeira poderem ter algum ascendente que já têm com duas equipas na Primeira Liga, poderem agora tentar discutir uma presença na final, que tem sempre o seu caráter simbólico e também muito ligado a essa componente regional. Mas, como eu te disse, foi antes de mais nada um bom espetáculo. Gostei muito de ver alguns jogadores do Nacional. Gostei muito de ver o Ali Ghazal, que é um dos melhores trincos que atuar em Portugal. Era isso que ia perguntar, os jogadores que se destacaram. Vi um jogador pela primeira vez, que foi o Cristiano, que também muito forte a nível das bolas paradas, um jogador com alguns pontos de interesse. Do lado marítimo, o Danilo Pereira não tenho dúvidas, é um jogador acima da média. Já o conhecíamos das camadas jovens do Benfica e também do que fez no Campeonato do Mundo Sub-20. Ontem voltou a demonstrar que é um trinco muito completo e que inclusivamente poderá ser ponderado a chamada à seleção nacional, dado que o seu rendimento tem sido muito elevado. Destacas só um jogador no Marítimo? Posso destacar mais, o Mazu também tem estado muito bem, é um jogador que me surpreende, tendo em conta que o ano passado no Vitória de Guimarães, apesar de ter começado muito bem a época, depois perdeu algum fulgor, este ano tem sido mais constante, também devido penso que ao estilo de jogo do Marítimo, que em casa é sempre uma equipa muito agressiva. Depois o Marítimo também tem o Bruno Gal, também é um jogador extremamente interessante, o Patrick Bauer também é um central com bons recursos, e depois temos algumas surpresas, alguns jogadores que me geram alguma curiosidade, mas que ainda não tenho uma opinião muito definida, como é o caso do António Xavier, um jogador que entrou muito bem na segunda parte e que poderá ser, naquele flanco esquerdo, um bom dinamizador e um bom catalisador de novos processos ofensivos, mas como eu te digo, ainda é uma análise um pouco tenra, porque o jogo, só vi aquele jogo do António Xavier, portanto ainda não tenho uma análise mais concreta e detalhada. Portanto, foi um derby madeirense que encheu o estádio. Sim, foi um grande espetáculo, a Madeira uniu-se toda para ver aquele derby, dá aqueles sentimentos de rivalidade que nós todos conhecemos, mas que é uma rivalidade extremamente saudável e que, como disse anteriormente, permite que o futebol português tenha uma dimensão muito maior do que apenas cingido ao Futebol Clube do Porto, ao Benfica e ao Sporting. Lembro também aquele episódio da televisão do Egito, o Nacional tem 3 jogadores egípcios e a apresentadora apresentou o telejornal com a camisola do Nacional. São estes pequenos momentos que também marcam e que dão um forte cariz da região da Madeira, que é algo que nós todos nos devemos sentir satisfeitos com isso. E que são sempre equipas fortes em casa. Sim, qualquer uma das duas, seja no Caldeirão dos Barreiros, seja no Estádio do Nacional, na Choupana, é sempre difícil uma equipa adversária conseguir obter pontos. Há sempre um sentimento de comunhão entre os adeptos e a equipa e há um 12º jogador que é sempre um fator de preponderância e de motivação extra para as equipas que jogam em casa, no caso o Marítimo e o Nacional. Muito bem. É tempo agora também de fazermos o rescaldo da jornada passada e depois fazermos também aqui a antevisão daquilo que será esta jornada. O Futebol Clube do Porto foi a Barcelos vencer por 5-1. O Futebol Clube do Porto continua, tal como tinha dito, a revelar uma maior preponderância a nível de jogo interior, a registrar algumas melhorias. Penso que entrou melhor em 2015, Gil. O jogo do Porto-Benfica trouxe alguns benefícios indiretos à equipa do Porto. Penso que se assumiu nos lados do Dragão que a falta de jogo interior que era um problema grave que a equipa tinha que resolver. E paulatinamente a equipa está a procurar soluções e a procurar tornar-se mais consistente nesse processo. Um jogador que tem estado, quanto a mim, tem feito uma época excelente e que pode ser
pode ser o abre-latas desse problema é o Oliver. O Oliver é um jogador que cria linhas de passe constantemente, está em todo o lado. É um jogador que já não está marcado pelo erro que cometeu frente ao Shakhtar Donetsk, que deu o primeiro gol. É um jogador que está talhado para desequilibrar. Aliás, o seu historial ao nível das camadas jovens mostra mesmo isso. É um jogador que esteve sempre muito acima da idade dele. E mais uma vez em Barcelos ele apareceu em vários... Foi de longe o melhor em campo. Apareceu em vários golos e a mostrar que é o jogador que tem a chave desse desbloqueio do jogo interior. O Herrera muitas vezes é acusado, e quanto a mim também justamente, de ser um jogador com muita intensidade, mas com pouco futebol. Eu acho que não será assim uma análise tão de extremos, mas o Herrera de facto precisa de um bom complemento, e o Oliver tem sido de facto o parceiro ideal para o Futebol Clube do Porto continuar na sua senda de tirar essa obsessão excessiva que tem pelo jogo pelas alas. E agora a saída do Brahimi mesmo pode também causar um benefício indireto, pois o Brahimi é um jogador que desequilibra muito a partir das alas, e tenho a linha de conta que a presença desse jogador também canalizava, e em alguns pontos de forma correta, um jogo muito fluido para as alas. Sem o Brahimi, o Porto terá de procurar novas soluções e poderão ser a ascensão do Adriano Lopes. O Adriano Lopes, que também tem surgido melhor nas últimas partidas. É um jogador muito dependente da presença de jogo na área, jogo no centro do terreno. É um jogador que joga muito bem em tabelinhas, que aparece muito bem na desmarcação. É um jogador que aparece também muito bem no sistema de 4-4-2, e é um jogador que poderá ganhar alguma preponderância, como eu disse no comentário anterior, neste ano de 2015. Se ele começar a arriscar mais, se começar a partir mais para situações de 1 contra 1 e a arriscar mesmo o remate, pode ser um jogador interessante. Eu tenho gostado muito de ver a forma como ele surge em alguns cruzamentos ao segundo posto, e eu penso que será um pouco como a história do catch-up do Cristiano Ronaldo. Quando começar a aparecer os golos, surgirão em catadupa, e eu não tenho dúvidas que a contratação do Adriano Lopes foi um processo acertado por parte do Futebol Clube do Porto no princípio da temporada. Muito bem. 2015 será também certamente um ano digamos assim, de grandes novidades para o Futebol Clube do Porto. É um ano em que o Futebol Clube do Porto não está habituado a não ganhar, e o ano passado foi um ano negativo. O atraso de 6 pontos em relação ao Benfica não é uma situação alarmante, mas que é uma situação que gera alguma preocupação. No entanto, o Benfica não está assim tão avassalador. É um líder justo, mas que é uma equipa que ainda vai revelando algumas debilidades e com certeza que perderá pontos. O Futebol Clube do Porto, se continuar nesta linha que tem evidenciado nos últimos jogos, numa linha de crescendo, continuará a morder os calcanhares, e chegará ao final do campeonato com possibilidades de o discutir. Eu penso que será um campeonato muito discutido entre estas duas equipas, mas estamos num momento decisivo. O Futebol Clube do Porto não pode vacilar agora nestes jogos, de forma a não deixar alargar a vantagem, pois que se deixar alargar a vantagem, aí sim poderá ter uma mais difícil recuperar. Sim, aí poderá ser uma situação mais difícil de recuperar. Muito bem. O Benfica? O Benfica foi a Penafiel ganhar por 3-0. Um jogo muito contestado pela equipa da casa em termos de arbitragem, mas eu penso que acima de tudo o que se nota no Benfica é a preponderância de um jogador que vai crescendo. Aliás, já se adivinhava, a presença do Jonas na área traz ao Benfica novas soluções ao nível de cruzamento, ao nível da potenciação do próprio Lima, que joga melhor nas costas de um avançado mais matador e mais fixo. E mais uma vez o Jonas voltou a faturar, e eu penso que em jogos contra equipas de menor dimensão, como é o caso do Penafiel, a solução do cruzamento longo para o Jonas e o serviço constante do Jonas poderá resolver. É um jogador que esteticamente poderá não ser o jogador mais harmonioso da equipa do Benfica, mas é um jogador com capacidade para... eu não o compararia com o Jardel, mas é um jogador com essa capacidade de em poucos toques, com 3 ou 4 toques na bola, marcar um golo e resolver um jogo. E é um jogador que foi uma contratação muito importante para o Benfica, e que poderá ser também um estímulo para os encarnados disfarçarem algumas carências do seu jogo com a presença de um jogador desta qualidade. Tínhamos falado aqui também recentemente da saída de Enzo Pérez e que de facto o Benfica iria perder muito. Mas de facto, como dizes, o Jonas poderá de facto ser agora uma pedra fundamental. Sim, se compensamos de um lado, temos uma descompensação do outro lado. Para mim a solução mais ideal será a presença do Ruben Amorim, que só acontecerá em finais de janeiro, princípios de fevereiro. No entanto,
o Benfica vem jogando para o resultado. O Olajona, por exemplo, teve uma presença muito importante no gol do Jonas, porque permitiu a entrada do Maxi Pereira do lado direito. É um jogador que me pareceu que ainda um pouco longe, e também a presença do Talisca. Houve ali uma série de movimentações diferentes que disfarçaram um pouco a falta de presença do Enzo Pérez, e naturalmente que isso aconteceu. Seja como for, é uma carência que o Benfica, ainda estou na dúvida para ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Este próximo jogo, como falamos daqui a pouco em relação à previsão para este fim de semana, será um jogo muito importante para o Benfica, sobretudo para se tirarem essas dúvidas. Vermos até que ponto é que o Benfica consegue reagir e consegue impor o seu jogo frente a uma equipa de maior exigência, como é o caso do Vitória de Guimarães. O Sporting? O Sporting continua a gerir a crise mais desejada do mundo. O Sporting não está em crise, venceu o jogo com naturalidade, teve mais uma vez a preponderância do Adrien. O Adrien, que é um jogador que poderá, num ou noutro ponto do jogo, revelar alguma falta de criatividade, penso que é a sua principal lacuna, mas é um jogador que, dentro dos processos que apresenta, ao nível da camisola 8, da transição ofensiva, da compensação defensiva, do remate de longe, é um jogador que vem marcando muitos golos de longe, é um jogador muito importante no Sporting, até em alguns pontos, até mais que o próprio William Carvalho, que tem tido um maior mediatismo na equipa do Sporting. Mais uma vez, voltou a ser determinante, e o Sporting apresentou uma qualidade de jogo também muito versátil, com muita preponderância ofensiva, com os seus jogadores da frente muito móveis, e venceu o jogo com naturalidade. Aliás, vem mostrando que a crise é só uma questão de jornais, porque dentro do campo essa situação não acontece. Este seria um tema que nós iríamos falar mais à frente, mas uma vez que estamos já aqui também a falar do Sporting, e também já o disseste, o Sporting não está em crise, mas o que é que se passou com esta crise entre o Presidente e o treinador? Na minha opinião, e sem querer especular, houve ali uma tentativa do Presidente Bruno de Carvalho exercer alguma pressão sobre o treinador. Se era com o intuito de o despedir ou de o fragilizar, não sabemos, nem podemos concluir. O que é facto, e tendo em conta esse raciocínio que o Bruno de Carvalho tentava implementar, tentou que a opinião pública se colocasse contra o treinador. Só que não conseguiu, porque quer todos os comentadores desportivos, quer a opinião pública em geral, toda a gente foi unânime a reconhecer o bom trabalho do Marco Silva. E como tal, a estratégia de Bruno de Carvalho poderá ter sido desfeita a partir desse momento em que não viu ninguém da opinião pública do lado dessa intenção de fragilizar o Bruno de Carvalho. O Marco Silva, peço desculpa. Como tal, o Presidente do Sporting teve de recuar e teve que dar a mão à palmatória e a dar um voto de confiança ao Marco Silva, um voto de confiança que nunca seria necessário, dado em conta o seu bom rendimento. Com isto tudo, a posição do Presidente do Sporting sai algo fragilizada. Eu não acho que seja diminuída, nem que o Bruno de Carvalho trouxe muita coisa positiva ao Sporting, escolheu 2 excelentes treinadores, levou o Sporting a uma nova dinâmica, o Sporting era um gigante adormecido, hoje consegue dar boas respostas. É um Presidente que vê-se que percebe de futebol, tendo em conta também os 2 treinadores que escolheu foram muito bem escolhidos, e agora há que continuar esse percurso e deixar que essas situações paralelas e essas situações supérfluas não influam com um trabalho de longo prazo que, quanto a mim, parece estar a ser muito bem conseguido. E o Sporting continua a somar pontos? O Sporting, naturalmente, continua a somar pontos e irá continuar a somar. Só no campeonato é que se calhar poderia estar um bocadinho mais à frente, mas nas outras competições que está envolvido está muito forte. Agora na Liga Europa vai defrontar o segundo classificado da Liga Alemã. O sorteio poderá não ter sido assim tão favorável para o Sporting como se poderia prever, mas o Sporting, depois da resposta que deu contra o Schalke e contra uma equipa alemã também muito forte, o Sporting poderá... estou curioso para ver esse jogo, vamos ver como o Sporting vai reagir, mas estou certo que irá dar uma boa resposta. De facto, esta crise em nada afetou o plantel do Sporting? Não afetou nada, a equipa continua muito... não é uma equipa perfeita, é uma equipa com várias lacunas, como já disse aqui em comentários anteriores, mas é uma equipa que está a ser trabalhada a longo prazo e pensada para potenciar também os seus jogadores mais jovens. Lembro, por exemplo, o caso do Carlos Mané, que é um jogador com muito potencial, já o Leonardo Jardim assim o dizia, e que este ano tem aparecido com mais preponderância, até que uma veia goleadora assinalável, e é este o caminho que o Sporting deverá trilhar, na minha opinião, porque fazia falta um Sporting forte, um Sporting em 4º lugar e um Sporting a perder jogos, um Sporting consistente, como vimos nas temporadas passadas, não era bom para o futebol português, e como tal devemos estar
contentes com esta nova postura do Sporting, pelo menos no meio de tanta azáfama e de tanto rebuliço, é uma postura agressiva e mesmo no meio de uma crise que não existe, é uma postura que não deixa de ser positiva. Exatamente. Gil, passando a crise, fazemos agora a antevisão daquilo que será a jornada, esta jornada. O Futebol Clube Porto recebe o Belenenses que vem um pouco traumatizado da derrota que sofreu na Taça por 7-1. O Futebol Clube Porto, como eu te disse, não quererá perder pontos e jogará mesmo para o resultado, parte em vantagem, joga no Dragão, não tem Brahimi, mas tem outras soluções que estou certo que irão potenciar a equipa. O Futebol Clube Porto quererá, quanto a mim, resolver o jogo cedo, para não entrar naquele campo de ansiedade que nem sempre é favorável. O Belenenses tem alguns valores muito interessantes, na defesa gosto muito do João Meira, por exemplo, gosto também da criatividade imposta pelo Miguel Rosa em certos pontos do jogo. O Sturgeon também é um avançado que tem ganho alguma preponderância. O guarda-redes Matt Jones era um guarda-redes muito pretendido e continua a ser, que tem muitas qualidades, apesar de alguns erros que teve no jogo da Taça de Portugal frente ao Braga. E é uma equipa que, se o Futebol Clube Porto não for agressivo logo de entrada, pode causar alguns problemas, mas em condições normais o Futebol Clube Porto ganhará os 3 pontos, na minha opinião. Depois temos os 2 jogos, porventura, mais interessantes. O Benfica Vitória de Guimarães será o grande teste do Benfica pós Enzo Pérez. O Vitória de Guimarães é uma equipa com outros atributos e é o primeiro grande teste após a saída do Enzo Pérez. Estou curioso para ver como é que o Benfica vai reagir, como é que o Benfica vai tentar entrar em termos de agressividade do jogo, se vai fazer aquele jogo de transições violentas que lhe é apanágio, mas tendo em conta também a qualidade da equipa de Vitória de Guimarães, se o Benfica entrar nesse jogo de transições violentas, o Vitória de Guimarães poderá surpreender porque tem jogadores na frente de ataque capazes de marcar golo. Tem, por exemplo, o Bernard na linha média, que é um jogador forte no 1 contra 1, que imprime uma boa velocidade. O grande destaque tem sido também o André, com uma veia goleadora muito assinalável, ele também muito bem no apoio aos homens da dianteira. Hernani na faixa direita é sempre um jogador perigoso, se não tiver as devidas coberturas por parte da linha média defensiva do Benfica, poderá ser um fator de preponderância a favor do Vitória de Guimarães. Tomané também tem aparecido muito bem, sobretudo na pressão que faz à zona central. Portanto, o Benfica terá que ser agressivo. Tem um jogo difícil. Tem um jogo agressivo em que terá que ser agressivo, mas não entrar compulsivamente num jogo de transições violentas, porque caso assim o aconteça, corre o risco de sofrer golos e é como te disse, é o jogo que me desperta mais curiosidade nesta jornada. O Sporting. O Sporting vai a Braga. O Braga é uma equipa com jogadores muito rápidos no meio campo para a frente. É uma equipa, pelo que eu tenho visto, a equipa do Braga, é uma equipa que, apesar de não ter um padrão de jogo muito definido, por assim dizer, mas é uma equipa que vive muito das arrancadas dos jogadores do meio campo para a frente. Tem jogadores muito rápidos e com capacidade para desequilibrar no 1 contra 1. Foi assim que ganhou o Benfica. Aliás, há algumas semelhanças na forma de jogar do Braga e do Benfica. Sem serem equipas idênticas, em alguns pontos são semelhantes. E como tal, o Braga, jogando em casa e tendo em conta algumas fragilidades que o Sporting continua a apresentar na zona central, a nível da falta de coordenação dos centrais, alguma falta de cobertura do William Carvalho, também nenhum jogador, na minha opinião, para te contextualizar, nenhum jogador do quarteto defensivo do Braga teria lugar, do Sporting, dificilmente teria lugar no Benfica ou no Sporting. É o ponto mais fraco da equipa e que o Braga poderá explorar essa debilidade desse quarteto defensivo, tendo em conta que tem jogadores capazes de desequilibrar e capazes de criarem superioridade em qualquer espaço do jogo. A entrada do Danilo foi também muito importante para o Sporting de Braga, que estabilizou nessa posição 6, e depois o Braga vem de um resultado negativo, perdeu 2-1 frente ao Marítimo e quer recuperar para ganhar essa preponderância novamente, de estar nos 3 primeiros lugares do campeonato. Portanto, eu dou algum favoritismo à equipa do Braga nesta jornada. Portanto, Benfica e Sporting aqui com jogos difíceis nesta jornada. Jogos extremamente complicados. O Benfica será um jogo de teste, um jogo que desperta curiosidade pela saída do Enzo Pérez e como é que o Benfica vai reagir. O Sporting tem uma tarefa mais complicada, pois os pontos fortes do Braga parecem que esbarram com os pontos débeis da equipa do Sporting e o Sporting poderá ter algumas dificuldades. Muito bem. Passando agora para o nosso último tema, falamos de Vítor Pereira, que tem um novo clube. Sim, e é justificado. Vítor Pereira é um treinador de top mundial, na minha opinião. Está no Olympiacos.
É um jogador que há 2 anos ganhou o campeonato de uma forma quase incrível. O Porto tinha muito poucas soluções a nível de banco, tinha praticamente 11 jogadores e não tinha extremos, e apesar de ter tido um dos plantéis mais fracos dos últimos anos, o Futebol Clube Porto conseguiu ganhar o campeonato, conseguiu ir aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Isto só com um grande timoneiro é que se poderia ter feito isso. Depois o Vítor Pereira seguiu o seu rumo, esteve no Al-Ahly, e agora volta novamente à ribalta do futebol europeu. Vamos ver o que é que ele faz na Liga Europa. O Olympiacos vai jogar com o Dnipro. Penso que foi um sorteio algo favorável para a equipa grega. O Vítor Pereira é um treinador, quanto a mim, privilegia um futebol de posse, um futebol muito consistente, muito forte ao nível das transições defensivas. É uma equipa que as equipas de Vítor Pereira sofrem sempre poucos golos e concedem poucas oportunidades de golo. Sabem jogar em zonas adentadas do terreno, e é um treinador com muita atenção aos detalhes. E eu penso que ele irá se ingrar sem margem para dúvidas. É um treinador, quanto a mim, que está na ribalta do futebol internacional, tem capacidade para treinar qualquer equipa, e como tal não estou duvidoso em relação ao seu êxito. Estou certo que irá fazer um bom trabalho e que irá mais uma vez ser um dos treinadores portugueses com mais cartazes por este mundo fora. Certamente então Vítor Pereira no Olympiacos. Gil, damos por terminado o nosso comentário, voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado, boa semana. Até para a semana. Quanto a nós, ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade no litoral norte para o final do dia, ainda acentuado o arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial nas regiões do interior. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa a mínima será de 5 graus e a máxima de 14. E em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.